A história do hino Sublime Graça. Nascido em Londres em 1725, Newton foi para o mar com a idade de 11 anos. Ele navegou com seu pai, que era um marinheiro mercante. Em 1744, ele foi alistado na Marinha. De espírito irreverente, insubordinado e irônico, achou as condições da Marinha Real Britânica intolerável. Assim ele desertou. Mas foi capturado e arrastado de volta para o navio, onde ele foi açoitado e humilhado publicamente. Mais tarde, Newton organizou uma transferência para um navio negreiro. Viajando pela costa da Serra Leoa, na África, ele recolhia os escravos que eram capturados e trazidos do interior. Após 6 meses, quando seu navio estava preparado para navegar para as Américas, Newton negociou com seu comandante para ficar. Ele logo se arrependeu da decisão. Tratado como um escravo e deixado meio morto de fome, ele foi ajudado por escravos africanos que arriscaram punição severa por compartilhar sua comida com ele. Eventualmente, com a ajuda de seu pai, a Newton foi oferecido uma maneira de voltar para a Inglaterra em um navio chamado The Greyhound. A bordo, ele se tornou cada vez mais desbocado e blasfemo, zombando abertamente de qualquer um que tivesse uma fé cristã. Na longa e perigosa viagem de volta para a Inglaterra, Newton descuidadamente pegou um livro cristão que ele encontrou em sua cabine e começou a ler. De repente, uma sugestão involuntária surgiu em sua mente. E se estas coisas forem verdade? Horrorizado com o pensamento, ele fechou o livro. No dia, o navio foi apanhado por uma violenta tempestade. Um homem foi lançado ao mar e as ondas quebrando sobre o navio causou sérios danos. Depois de horas de retirar água que invadia o navio, Newton gritou: "Se esta tragédia não vai terminar, que o Senhor tenha misericórdia de nós." Ele foi atingido instantaneamente com suas próprias palavras. Este pensamento, falado sem muita reflexão, foi o primeiro desejo que ele teve por misericórdia em muitos anos. Imediatamente pensou: que misericórdia poderá haver para mim? Tomando a frente do trabalho de retirar a água do navio, John teve horas para refletir sobre a sua vida desarrumada. Eu pensei que nunca houve ou poderia haver um pecador como eu. Cheguei à conclusão de que meus pecados eram grandes demais para serem perdoados. Durante semanas, o navio danificado estava à mercê do mar e a tripulação foi à beira do desespero, com escassas rações e quase nada de água ou líquido que pudessem beber. Durante esse tempo, Newton esteve lendo o Novo Testamento, desesperado para descobrir se o Deus que ele havia rejeitado por tanto tempo era real. Quando, por fim, conseguiram chegar à ilha de Torre, na Irlanda, 4 semanas depois que a tempestade destruíra o navio em alto mar. Quando chegaram a esta ilha, o último mantimento estava fervendo na panela. E depois que acabaram de ancorar, estando em terra, somente por 2 horas, o vento começou a soprar e desabou uma terrível tempestade com grande violência. Se tivéssemos continuado no mar naquela noite em nossa condição, com o navio praticamente destruído, certamente teríamos ido para o fundo. Nessa época eu comecei a saber que existe um Deus que ouve e responde às orações. Durante a sua estadia na Irlanda, enquanto o navio estava sendo consertado,
Newton saiu em uma caçada organizada pelo prefeito Derry e quase foi morto em um acidente de tiro. A partir desse momento, a vida de John Newton começou a mudar quando ele veio a perceber que a graça de Deus pode salvar até mesmo um desgraçado como ele. Outros logo perceberam a diferença quando ele parou de praguejar e a melhora de seu comportamento de deboche. Mas ele ainda tinha muito a aprender. Apesar de sua nova fé, Newton continuou trabalhando como um comerciante de escravos pelos próximos 6 anos. Cego para os males da escravidão, por sua cultura e por interesse próprio. Mais tarde na vida ele explicou: eu teria sido sobrecarregado com angústia e terror se eu soubesse ou mesmo suspeitasse de que eu estava agindo de forma errada. Finalmente, de volta em sua Inglaterra natal, Newton começou a crescer em sua fé cristã e a aprender com os outros. Ele ouviu pregadores como John Wesley, que condenou o tráfico de escravos, e a sua atitude começou a mudar radicalmente. Em 1750, se casou com uma amiga de infância, Mary Catlett. Ele se tornou um clérigo, servindo primeiro como coadjuntor em Onley, igreja paroquial, e mais tarde em Londres. Enquanto vivia em Onley, Newton começou a escrever poemas e hinos para expressar o seu amor por Deus e incentivar as pessoas em sua adoração. Muitas vezes, ele usou a letra de seus hinos para ilustrar seus sermões. Amazing Grace, que descreveu a sua própria jornada espiritual, foi escrito para ilustrar o seu sermão do dia de Ano Novo em 1773. O título original da canção era Análise e Expectativa da Fé. Como um escritor de hinos, Newton trabalhou em estreita colaboração com o poeta e amigo pessoal William Cowper para elaborar um livro de hinos. Only Hymns foi publicado pela primeira vez em 1779, incluindo letras de Amazing Grace, bem como outros hinos de Newton. A origem da melodia é desconhecida. Especula-se que a música de Amazing Grace pode ter sido originado com a melodia de alguma música que os escravos cantavam. Demorou 20 anos, mas finalmente a primeira legislação contra o tráfico de escravos transatlântico foi aprovada em 1807. Em 82, Newton disse: minha memória já quase se foi, mas eu recordo 2 coisas: que eu sou um grande pecador e que Cristo é o meu grande Salvador. No túmulo de Newton lê-se: John Newton, uma vez um infiel e um libertino, um mercador de escravos na África. Foi pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito para destruir. O seu mais famoso testemunho continua vivo. No mais famoso das centenas de hinos que escreveu, Amazing Grace.
Jesus.